Um, dois, três, gravando. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta no canal da Power Up Innovation para falar sobre aqueles assuntos que são transformadores na nossa vida, os livros, né? Aqueles que nos fazem viajar, conhecer coisas diferentes, assuntos diferentes, né? E domínios científicos diferentes. E para falar, hoje a gente vai falar de um livro muito interessante, um dos livros que transformaram o meu conceito de ver produtos digitais, né? A gente vai evoluindo a nossa forma de ver as coisas, não só a parte tecnológica, mas também a psicológica disso, né? E eu trouxe hoje uma pessoa que vai conseguir falar muito bem sobre esse assunto, que foi uma vencedora do Hacka Display, que foi o evento que inaugurou o cassino aqui em Manaus, né, que é hoje o lugar, né, a meca de todo o movimento de inovação aqui na cidade, né, figura entre as 100 designers que devem ser contratadas, e graças a Deus já está no nosso time, né, e hoje, como Product Designer, ela também, né, é responsável por essa parte, né, de membro do time de inovação, cabeça ali a questão das ideações e na criação dos nossos produtos. Então, quero que eu fale um pouquinho dela. Esther, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Eu que agradeço. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem sido muito bom ter contato com esse time que me deixou aberta para trazer toda a fundamentação que eu já tinha e experimentar de fato no mercado e encontrar essa cabeça que acabou facilitando ainda mais para buscar conteúdo, para crescer ainda mais e realmente ir atrás de soluções eficientes, só faz com que a gente se realize e tente crescer para poder trazer resultados melhores. Então, eu estou aí e vamos começar. Beleza. Gente, agora a gente vai falar do livro. A gente vai mudar aqui o contexto e vai entrar na mágica agora. Um, dois, três, valendo. Bom, o livro Hooked foi indicado porque é uma literatura muito leve, né? Ele não utiliza termos específicos da área de design, então qualquer pessoa consegue pegar, ler de forma tranquila. Ele vai trazer não apenas o mundo do design, ele não tenta ficar fixo nessa área, mas ele vai tentar conciliar tecnologia e psicologia. Então, ele vai trazer ramificações dos vieses comportamentais, a neurociência, para fundamentar os argumentos dele na construção dos produtos em si. Afinal, quando a gente lida com o usuário, a gente tem que ir além daquilo que ele fala, é do que ele faz de fato. Quando a gente entende o que ele faz, a gente então começa a construir soluções focadas dentro do contexto dele. Essa é a maior proposta do livro, né? Ele traz essa metodologia. Bom, o modelo Hooked, que é um modelo de gancho, o Hooked, ele então trata do seguinte: a formar hábitos é crucial para a sobrevivência de produtos. As empresas estão tentando aprender formas de como se manter relevante para o contexto do usuário. Elas estão descobrindo que o valor dela está diretamente associado ao hábito que ela cria dentro desse usuário, dentro do contexto desse usuário. Essa fala do próprio autor, Nir Eyal. Mas aí vem a grande pergunta: o que são hábitos? Hábitos são aquilo que a gente faz de forma bem óbvia, de forma bem intuitiva. Como, por exemplo, nessa ilustração, a gente vê alguém que está trabalhando ouvindo música. Na área de tecnologia, por exemplo, isso é uma característica muito presente. A gente está tão habituado ao nosso cotidiano que a gente consegue desempenhar essa atividade de trabalhar sem que a gente tenha o foco da audição. Então, a gente acaba podendo ouvir alguma coisa enquanto está ali focado no trabalho. Então, é justamente isso, são caminhos comportamentais que nos permitem desempenhar mais de uma atividade ao mesmo tempo. É o que a gente faz no cotidiano que muda o nosso comportamento. E isso tudo é estudado, é pensado e é trabalhado para começar a nos fisgar diariamente. Como eu falei, esse personagem de ilustração, ele está trabalhando ouvindo música. O Spotify sabe disso.
E o Spotify começou a estudar como é que ele poderia fisgar esse usuário, já que o Spotify é alguém que oferece música. Então, ele passa a oferecer uma trilha sonora, uma playlist para que você consiga trabalhar em casa. Então, isso é um gancho que foi investido para que o teu usuário tivesse experiências específicas e, assim, criando uma relação com o teu produto. Então, hábitos, eles não são criados, eles são construídos dentro do produto. Ele vai associando e relacionando. Aí vem a grande pergunta. Você tem consciência de quantas vezes você confere seu aparelho celular ao dia? Tem um estudo universitário de 2011 que informa que a gente olha pelo menos 34 vezes ao dia o nosso celular. Mas tem especialistas que já trazem informação de que a gente olha pelo menos 150 sessões diárias. Eu não estou dizendo só 150 vezes que você dá uma olhadinha e segue o seu rumo. Não. Você realmente mergulha dentro dessa sua interação. Então, convenhamos, nós somos constantemente fisgados. Aí vem a questão do que é a zona do hábito. De acordo com o autor, o hábito tem relação com a frequência com que a pessoa utiliza o seu produto e a percepção de utilidade que esse usuário tem em relação ao seu produto. Os dois grandes exemplos que ele traz nesse momento seriam as buscas através do Google e as próprias compras realizadas pela Amazon. As buscas do Google, as pessoas de forma bem natural já vão diretamente fazer sua pesquisa no Google. Ninguém mais lembra de qualquer outro meio de busca. Google é aquilo que já vem de forma natural, intuitiva, habitual ao nosso contexto. E a gente sabe qual é, então, sua grande utilidade, buscas. Então, eu acho que é o maior exemplo aqui. É algo bem simples e dentro do contexto de qualquer um. E aí tem algumas ideias de algumas empresas que também estão utilizando essa questão de hábito, né, zonas de hábito, e aquelas que estão começando a ficar dentro da área do esquecimento. São apenas pequenos exemplos que a gente vai trazendo no dia a dia. Mas o que é o modelo Hooked? O que é esse modelo de gancho? Eu consegui entender o que é o hábito, mas o que ele está trazendo de diferente? Bom, Nir Eyal, que é o autor, ele visa utilizar ciclos constantes de ganchos, ou seja, forma constante de fisgar o usuário de forma contínua. E aí fazendo isso, ele acaba fazendo parte do contexto do usuário. Então, o que ele está criando? Um modelo de negócio em que ele pode jogar uma isca e pegar esse usuário constantemente. E quando ele vai criando esse ciclo, ele acaba fazendo parte, de fato, do cotidiano, do dia a dia desse usuário. O seu método, ele consiste em 4 etapas. O trigger, action, variable, rewarded e investment, que seria gatilho, ação, recompensa variável e investimento. A gente vai detalhar agora cada uma delas. Bom, o gatilho, temos aqui algumas perguntas principais que ele traz dentro do livro. Algumas delas você só vai entender, tipo, ao finalizar o capítulo, você acaba entendendo melhor o que ele está tentando dizer ali. Mas o gatilho, ele tenta entender o que o usuário realmente quer. Afinal, a gente lida com tentar aliviar uma dor. Então, qual é a dor que a gente está realmente tentando aliviar? O que leva realmente esse usuário a vir atrás do nosso serviço? Gatilho, ele é um acionador comportamental, ele é um estímulo óbvio. Assim, é a nossa vela de ignição. É aquilo que a gente... Peraí, eu esqueci o que eu ia dizer aqui, mas enfim, a gente segue. Há 2 tipos de gatilhos. A gente tem gatilho interno e externo. E os produtos que são formadores de hábito, eles começam, então, a alertar o usuário, utilizando, assim, as iscas através de gatilhos externos. E ele começa a tentar induzir o usuário a continuar essa experiência. E aí, quando ele passa por constantes ganchos, o usuário passa, então, a formar uma associação de gatilhos internos. Ele vai começando, então, a partir do visual, daquele primeiro contato visual, e vai começar a tratar de uma emoção. Eu trouxe aqui o exemplo da Coca-Cola. Quem nunca esteve no ônibus, aliás, numa tarde bem quente, você está dentro de um ônibus, você passa, vê um outdoor. O outdoor é da Coca-Cola. O visual da Coca-Cola todo te faz sentir sede. O dia está quente, mas aquela Coca-Cola geladinha,
ali exposta, suando, te mostrando que é exatamente disso que você precisa, você não vai sair desse ônibus querendo água, você realmente vai sair desse ônibus querendo uma Coca-Cola. Então, ele utilizou estímulos visuais para que você comece, que são externos, para que você comece a desejar esse produto. E com o tempo, você vai sentindo o sabor, você vai sentindo o gelinho do refrigerante. E com isso, você passa a querer mais desse produto, a querer consumi-lo. Então, é justamente sobre esses vieses que o gatilho vai tratar. O gatilho externo, como eu acabei de falar, ele utiliza estímulos sensoriais, visão, audição, sentir. Então, as tecnologias que formam hábitos começam a mudar o comportamento, primeiro indicando algo que vai chamar a atenção do usuário. Sendo assim, o gatilho externo ele vai fazer uso do estímulo sensorial, que vai comunicar ao usuário sobre uma ação que ele vai tomar. Por exemplo, ali ao lado a gente tem uma máquina de refrigerante da Coca-Cola. E você passando por ela, ela já te convida a parar e olhar. Ela pergunta, thirsty? Você está com sede? Então é aqui comigo, pode vir. Mas lembrando, aqui tem um modelo, por exemplo, do comercial da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela oferece muito mais, através do visual, ela vai casando com o estímulo interno. Ela vai te oferecendo a emoção. Mas isso eu vou tratar um pouco mais adiante. Dentro dos gatilhos externos, a gente tem algumas outras formas de gatilhos. Seria gatilhos pagos, gatilhos ganhos, gatilhos de relacionamento e gatilhos próprios. Eu não vou me aprofundar tanto nessas camadas, eu vou dar o exemplo apenas de gatilho pago, que faz parte até de um contexto da geração atual, que seria, por exemplo, se eu não me engano, é o Kawaii ou é o TikTok, que inicialmente ele pagava os usuários para que pudessem interagir com o produto deles. Então, isso é um tipo de gatilho pago. Ele investe para que o usuário venha atrás para conhecer o produto dele. Bom, gatilho interno, como eu falei, ele vai tratar das emoções. Então, quando o produto se torna fortemente vinculado ao pensamento, Coca-Cola, por exemplo, emoção, rotina ou rotina pré-existente, ele vai começar a aproveitar um gatilho interno. Você não pode ver, ouvir ou tocar esse gatilho interno. Eles vão passar a se manifestar automaticamente na sua mente. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, aliás, como se trata de emoções, emoções são um grande ponto do gatilho interno. São pontos de gatilhos internos extremamente poderosos. Um grande exemplo aqui é o próprio Instagram. Ele vai tentar explorar não simplesmente o fato de que pessoas conseguem ver fotos. O Instagram, ele estimula principalmente uma emoção. A emoção do Instagram seria solidão. As pessoas começam a compartilhar imagens, a interagir umas com as outras, e para sair do seu tédio, da sua solidão, emoções como essas. A gente, como designer de produto, a gente tende a solucionar um problema. A nossa atuação é eliminar uma dor. Então, esse gatilho interno, ele é extremamente importante para que a gente entenda na nossa atuação. É onde a gente vai atuar principalmente. Um modelo de ferramenta muito utilizada dentro desse gatilho interno seria a ferramenta 5 porquês. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo do Instagram. No Instagram, quando está sendo desenvolvido, digamos que é o desenvolvedor conversando. O que você está vendendo? Estou vendendo uma plataforma que as pessoas conseguem publicar imagens. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver imagens. Por quê? Porque as pessoas têm interagido com isso. Mas por que as pessoas têm interagido? Porque as pessoas estão se sentindo sozinhas. Então, perceba, a gente vai destrinchando até o ponto que a gente encontra qual é o sentimento forte para que a gente atue. Então, a gente não está oferecendo apenas uma plataforma para você ver imagens. A gente está oferecendo uma solução que vai sanar o seu tédio e a sua solução, e a sua solidão. Então, vai muito além do que apenas o que as pessoas veem. O outro ponto, então, seria o da ação. O autor traz a seguinte pergunta: qual é a ação mais simples que a gente consegue realizar para que o usuário alcance a sua expectativa de recompensa?
como é que a gente ainda consegue simplificar mais o nosso produto para então chegarmos nessa ação simples que faz com que o nosso usuário fique o mais satisfeito, né? Encontre a sua recompensa. Bom, a ação é aquele momento em que a gente instiga o nosso usuário a, de fato, começar a se movimentar e a experimentar o nosso produto. Então, como é que a gente pode influenciar o usuário a agir? Existe algum tipo de fórmula que realmente vai fazer com que a gente atraia esse comportamento dele? Bom, de certa forma, sim, existe. Seria esse B igual a MAT. O B seria de comportamento, o M seria motivação, o A habilidade e o T é de trigger, gatilho. Bom, a motivação é o desejo de fazer algo. A habilidade é essa capacidade que o usuário tem, então, de interagir com aquilo que é ofertado, interagir com o produto. E o gatilho é aquilo que está chamando a atenção dele. Lembrando, pode ser interno ou externo. Se você tem um produto que o usuário não tem habilidade, mas ele tem motivação e tem gatilho para exercer, ele não vai usar teu produto, porque ele não vai saber usar teu produto. Se você tem um produto que o usuário vai ter habilidade, ele vai ter gatilho para experimentar, mas ele não tem motivação, ele não vai usar teu produto. Se você tem um produto que o usuário vai ter habilidade e ele tem gatilho, mas ele não tem motivação, ele não vai utilizar o teu produto. Então, o produto, ou você só vai conseguir um comportamento se você juntar motivação, habilidade e gatilho na mesma estrutura. O grande exemplo que a gente tem aqui é o Google. O Google, perceba, ele é simples. Ele não tem imagens que vão te fazer concorrer. Ele vai fazer, a busca é extremamente simplificada. Você só tem que clicar onde está determinado o campo de escrita e imputar aquilo que você está tentando buscar. Ou seja, habilidade, check. Qual é o gatilho que está aqui? Eu quero fazer a minha pesquisa. Ok, está aqui o teu gatilho. É bem simplificado. Qual é a minha motivação? Eu quero concluir a minha pesquisa e eu quero ter toda a lista a lista de respostas. Então, ele vai trazer tudo aquilo que você quer. Ou seja, o Google é o exemplo mais redondinho que a gente tem para enxergar isso daqui. Bom, a próxima etapa seria da recompensa variada. Os usuários realmente estão satisfeitos com as recompensas que ele alcança? Mas será que esse usuário ele quer mais recompensa? Recompensa variável é o grande pulo do gato aqui. Vou dar um grande exemplo que ele cita no próprio livro, que seria a geladeira. Se você abrisse sua geladeira e dentro dela ela só te oferecesse uma opção de comida, você logo ia deixar de abrir sua geladeira. Você ia dar um rolê, ia dar seu jeito, mas você não ia mais abrir sua geladeira. Mas se toda vez que você abrisse sua geladeira, ela te oferecesse uma comida diferente, meu amigo, você não ia estudar, não ia trabalhar, não ia fazer nada. Você ia montar um acampamento na frente da sua geladeira e você ia viver em função disso. Então, esse ato de abrir e fechar a geladeira e ela sempre te trazer uma solução diferente, uma comida diferente, é justamente essa recompensa variável. Então, por isso que ela é o grande pulo do gato. Ela vai fazer com que o teu usuário comece a buscar muito mais o teu produto. O poder do modelo de gancho está justamente em criar esse desejo de consumir constantemente. As recompensas variáveis, então, são a grande ferramenta aqui. A gente tem um processo de fisgar o usuário de fato. Experiências previsíveis, ainda que com recompensas que vão acabar logo, elas tendem a falhar. Recompensas variáveis, elas devem atender às necessidades dos usuários e, ao mesmo tempo, devem permitir que eles queiram se envolver. Eu tenho um exemplo aqui que é o aplicativo da Shein. A Shein é uma loja virtual que diariamente ela te manda um lembrete para que você entre e faça um check-in. Quando você faz esse check-in, ela te dá um bônus diário. Esse bônus diário pode variar de 3, 10, 18. Ele vai se convertendo a, se eu não me engano, é dólar, a moeda que ele utiliza para converter.
Então, seria 1,8, $1,80, algo nesse sentido. E aí, essa conversão, esse valor vai ser convertido em desconto quando você finaliza a compra. E com isso, ela estimula com que o usuário entre diariamente em contato, faça seu check-in diariamente para ir acumulando esses descontos, para que quanto mais pontos você conseguir acumular, maior vai ser o desconto que você vai obter no final. Mas perceba, manter sensação de autonomia e confiança do usuário é um requisito para que esse envolvimento seja contínuo. Então, ela te joga essa isca, mas ela permite que você escolha se você quer ou não fazer essa atividade. E caso você não conclua, algum dia você perca esse teu ritmo, no dia seguinte ela só vai começar então a te dar um bônus bem mais baixo, mas ela não tira o teu poder de interação com ela. Então eu acho que ela é uma empresa excelente para te dar esse feedback de como seria a recompensa variável. A recompensa variável, ela tem algumas outras classificações. Por exemplo, a recompensa da tribo. O autor dá o exemplo do Stack Overflow, em que é a comunidade de desenvolvedores, e eles são uma comunidade de fato, eles estimulam a resolução de códigos, fazer questionamentos, tem um ranqueamento de melhores respostas, então é realmente uma comunidade que vai se ajudando para ter os melhores resultados possível. Então, é fácil de você associar quando há esse sentimento de comunidade e a recompensa da tribo. Quem cresce é a comunidade por inteiro. Assim como tem a recompensa de caça. O maior exemplo é justamente o caça-níquel, em que você não sabe quantos pontos você vai obter, mas você é estimulado pelas cores, pela interação, pelo prêmio que você vai ganhar, a ficar ali por horas depositando seu dinheiro. Se duvidar, você gastou até mais do que aquilo que você pode ganhar em algum momento na sua vida e você não sabe. E ainda assim, os ambientes de caça-níqueis vivem lotados, então não é pouco esse gatilho. E tem também a recompensa do ego. Aqui o autor utilizou o exemplo do Codecademy, que também é uma plataforma de aprendizado de codificação, e no caso ele utilizou a gamificação para poder estimular o usuário a continuar aprendendo. O que ele vende, então, é uma plataforma para te ensinar a lidar com a codificação. Então, códigos são difíceis de você lidar. Como é que eu posso estimular esse usuário a continuar? Então, ele começou a criar um rankingzinho em que você vai acumulando pontuações, você vai sendo destaque dentro da plataforma devido a esse teu fluxo constante dentro dela. Então, dentro do você querer crescer, querer se desenvolver, é uma recompensa de ego, então, a ser observada. Bom, o próximo item seria, então, do investimento. Você investe naquilo que você não acredita? Você retorna para um produto que você não gostou? Você indicaria um produto que você não gostou? O investimento é a fase em que dá um pouco de trabalho para o usuário, porque aqui em que o usuário vai ter que trabalhar. Até esse momento, a gente foi atrás de estímulos para atrair o usuário para vir e que o usuário começa a utilizar frequentemente o nosso produto. Mas no investimento, ele é quando o usuário começa a agregar algo para esse produto ou serviço, seja ofertando seus dados, seja dedicando seu tempo e esforço, o seu capital social, seus contatos, ou até mesmo dinheiro. Mas esse investimento não é apenas o financeiro. Existem muitas coisas que vão nutrindo esse ambiente. Ou seja, essa é uma fase que ela gera um pouco de atrito, porque o nosso pensamento convencional é de que a experiência ela tem que ser fácil e sem nenhum esforço. E aqui há o esforço. Um exemplo que o autor traz seria o do Twitter. Por exemplo, você começa a publicar dentro do Twitter. Você começa a ter seguidores. Isso vai te render alguma coisa no primeiro momento? Não, não vai. Mas se conforme você vai crescendo dentro da plataforma,
Pode ser que você vai investindo o seu contato, o seu tempo, o seu esforço, vai cedendo até mesmo seus dados. Pode ser que você vai acumulando, então, um grande número de seguidores. E com esse acúmulo de seguidores, você pode ser reconhecido pela plataforma e ser alguém verificado. Isso é interessante, essa parte que você tem. Eu acho que todas as partes elas são relevantes, né? Eu acredito que a parte do investimento é aquela onde você começa a gastar tempo demais naquilo e você já não consegue mais abandonar, né? É que nem, por exemplo, que está gerando conteúdo no YouTube ou conteúdo no Instagram ou no LinkedIn. Você parte para um tempo para começar a fazer, elaborar, fazer um trabalho que a gente está fazendo aqui, né, de falar sobre um determinado livro, e ali a gente vai receber as recompensas variáveis, que são os likes, os dislikes, né, as pessoas que vão entrando no canal, e isso vai fazendo que você crie novamente, entre novamente, e cada vez que você vai gerar um conteúdo, você vai ver pelo menos 5 ou 6 mais, né? Ou quando você está rolando ali aquela tela do Instagram, né, ou de outro aplicativo, você nem sempre você está vendo aquilo que você quer e você vai para o próximo. E aí, isso aqui eu quero ver, perde um pouco mais de tempo, depois vai para o próximo, depois você começa a você mesmo gerar as fotos, gerar os vídeos, porque você também quer receber isso, né? Então, cara, é um negócio muito louco, né? Ele meio que te manipula, né? Te manipula um pouco sobre como você deve se comportar e o que você deve fazer, né? Exato. Essas 4 etapas são justamente, começa a fazer a gente perguntar, ok, vocês realmente estão analisando tudo? Quer dizer que it's a trap? Tudo é uma armadilha? Bom, tem até um termo que você usou que casa muito bem. O Hooked, então, ele é uma ferramenta de manipulação. Olha, criar hábitos pode ser algo usado para o bem ou para o mal. Mas aqui o autor ele tem um toque muito bom, onde ele traz a responsabilidade dos criadores desse tipo de conteúdo, desse tipo de produto, serviço. Qual é a responsabilidade que a gente tem ao criar esses hábitos? Qual é o nosso sentido de ética? Afinal, parabéns, você tem acesso a toda essa informação. Mas como é que você pode fornecer da melhor forma? Então, o autor começa a fazer a gente parar e investigar mais sobre esse ponto de ética. E aí eu vejo essa matriz que ele criou bem interessante, né? Quando você melhora a visão, quando você melhora a vida daquela pessoa e você é capaz de usar o teu produto, sim, você facilita, você está a fim de melhorar e você é uma das pessoas que usam, que é o oposto do traficante, que ele oferece algo que não vai melhorar a tua vida e que nem ele é capaz de usar, né? Os outros ficam no meio termo, onde falta um ponto ou outro. Então, essa questão moral, né, e ética, ela é interessante quando a gente vai criar os nossos produtos, se aquilo que a gente está fazendo, é como você vai criar um jogo, por exemplo. Então, é nessa hora que a gente precisa, quem desenvolve o produto, quem dá novas ideias, é saber se o que a gente está criando e esse novo hábito, ele vai ser algo positivo ou não na vida daquela pessoa. A gente não tem como ter a certeza absoluta de como o usuário vai utilizar, né? O usuário sempre surpreende a gente, essa é a verdade. Mas é importante, no máximo que a gente conseguir projetar e fundamentar esse produto para trazer um bom uso, bom, esse é o nosso papel. Assim como o médico tem toda a sua ética para poder salvar vidas, bom, nossa é com produto, então a gente também tem que ter nossa responsabilidade, também faz parte do nosso papel. Bom, então, esse foi o livro Hooked, que foi escrito por Nir Eyal. Tem um pequeno resuminho sobre o próprio autor. O livro pode ser encontrado na Amazon. Se você estiver em Manaus, foi na leitura que tu compraste, né? Exatamente. Ó, dá uma força aí, que todos os livros eu Sim, comprei com vocês. leitura, publica Leitura, ó, aqui, investe na ajuda, gente. ajuda, ajuda. Mas é um livro de fácil acesso, como eu falei, é de uma fácil leitura. Ele realmente mastiga bem. O que eu achei sensacional foi que ele traz muitos exemplos para que você entenda de fato que todas as soluções fazem parte do teu contexto e
fica de fácil associação, de fato. Então, é uma leitura muito boa, de um ritmo muito bom, e está aí como indicado. Exatamente. Gente, olha, eu que não sou um designer, eu sou engenheiro, eu me senti tocado pelo livro, até porque eu vinha lendo algumas coisas mais para essa área de psicologia que foge completamente daquilo que a gente vê em faculdade, né? E a gente que lida com ideações ou com toda essa parte de criar novos produtos, mesmo sendo da área tecnológica, a gente precisa ter essa visão do que tá sendo criado ali e porque uma ideia ela é tão boa com relação a outra. Às vezes a gente é tentado a fazer aquilo que a gente sabe fazer porque nós sabemos, mas de fato o que que vai ter, o que que vai fazer de diferente, como aquele produto de fato vai conseguir se tornar parte da vida daquela pessoa. E hábitos a gente vai estar gerando, ou vai estar mudando, ou transformando, ou criando, que vai modificar a vida daquela pessoa de forma positiva. Né? Então, o livro, ele para mim, foi um livro muito interessante. Eu acho que a Esther foi brilhantemente explicou cada etapa desse livro. Como eu falei, ela fez um highlight, mas o livro é uma delícia, vocês vão continuar lendo e gostando e querendo mais se aprofundar nesse tipo de conhecimento. Bom, Esther, eu quero te agradecer por toda essa aula que você deu para a gente aí sobre esse livro, que é um livro fantástico, ele modifica mesmo a tua cabeça. Para quem é engenheiro e formou em exatas e nunca teve curiosidade de estudar a parte de humanas e de psicologia e está responsável, né, ou tem que trabalhar em áreas que está lidando com inovação, com pesquisa e desenvolvimento, leitura obrigatória. Né? Então, você Ou tem que até um entender. curioso. Exatamente, exatamente. Eu acho que os designers hoje, a gente vê o brilhantismo desses caras, eles estão identificando os nossos comportamentos. Nós somos ratinhos de laboratório na mão dessa galera aí, gente. Então, para que você entenda pelo menos o que está se passando, leiam esses livros. Vai estar aqui outros livros que já tem aqui no canal, também são relevantes. Esther, muito obrigado de novo. E fica convidado aí para as próximas vezes. Eu tenho certeza que a gente vai fazer melhor, mais fácil, não vai ser tão turbulento como foi hoje. Tudo bem? Eu só tenho a agradecer. É um assunto que vai fácil, a gente passa horas conversando sobre isso. Inovação, criação de produtos, mudança de mentalidade, né, que é o mindset que eu tanto falo e que inclusive é mal falado já. Mas, enfim, essa mudança de comportamento e de forma de pensar, de ver o mundo. Designers não constroem nada sozinho e a gente, na verdade, só tem essa ótica diferente porque as pessoas vão mudando constantemente. Então, engenheiros, usuários, de forma geral, a gente vai construindo tudo isso junto. Então, eu só tenho a agradecer mesmo por esse contato e, quem sabe, até uma próxima. Então, gente, fica a dica aí, vejam mais vídeos do canal, mais vídeos nossos, assine o canal, né, e aperta lá no sininho. Leitura, lembra de nós aqui, tá? Estamos fazendo aí a nossa parte, ó. Não esquece da gente. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Meu Deus. O que eu estou fazendo aqui, Paulinho? Vamos lá.